Olá, vamos resolver um exercício envolvendo integrais de função de variável complexa. Mais especificamente, este problema. Calcule o valor da integral, dessa integral aqui, onde C é a seguinte curva. Ela é o arco da cicloide, cujas coordenadas cartesianas são x é igual a θ menos seno de θ, né, que multiplica, isso, e y é a que multiplica 1 menos cosseno de θ, do ponto onde θ é igual a zero até o ponto onde θ é igual a 2π. Bom, a cicloide, ela é aquela curva que, se você pega um ponto ao longo de uma certa circunferência, no caso específico aqui, a circunferência será de raio é A sobre 2, no caso dessa circunferência, Então, se você pega ela ao longo de uma circunferência, mas enfim, de um certo raio, e essa circunferência ela começa a girar. Então, você fixa um ponto, e a partir do momento que essa circunferência começa a girar, veja qual é o caminho que esse ponto que você fixou percorre. Então, a curva que esse ponto percorre é a que a gente chama de cicloide. Então vamos fazer aqui uma ilustração que eu acho que vai ficar bem mais claro. Então aqui eu tenho minha circunferência aqui, então essa distância aqui daqui até aqui é A, Daqui então um raio aqui é A sobre 2. Então fixa um ponto, por exemplo, esse ponto aqui de contato da minha circunferência com o eixo X. E aí a gente pega essa circunferência e começa a fazê-la girar na direção aqui do X crescente, e girar sem deslizar. Isso é importante, ela girar sem deslizar. E veja então qual o movimento que esse ponto vai fazendo. Quer dizer, então veja por onde se move esse ponto. Então o que acontece? Bom, depois que a gente pega, então aí você resolve esse problema, o que acontece, Então você vai encontrar que a equação descrita por essa curva é dada por essas expressões aqui. X, o movimento ao longo aqui do eixo X é dado por essa expressão, e Y, a coordenada Y é dada por essa expressão aqui. Então falei A é aqui, A sobre 2, na verdade, A é o diâmetro aqui, Tá? Bom, veja o que acontece. Θ aqui, θ é claramente aqui o ângulo, quando você está girando, quando ela vai girando a minha circunferência aqui, Tá? Então veja, depois que ela deu uma volta completa aqui, quando θ é igual a 2π, ela deu uma volta completa, o que acontece? Veja, o seno de θ aqui, θ de 0 de 2π, ele vai ser 0. E o cosseno aqui, de 0 ou de 2π assim por diante, vai valer 1. Então veja, y vai ser 0, 1 menos 1, 0. E aqui isso vai ser 0 mais θ, Aqui, por exemplo, ela era 0, então esse ponto aqui é 0. Esse ponto aqui, ele, como eu falei, o y é 0, mas o x vale 2π menos seno de 2π, que é 0, então 2π vezes A. Então, esse ponto aqui corresponde a θ igual a 0, esse ponto aqui corresponde a θ igual a 2π. O ponto é 2πA. Bom, quando θ é igual a 4π, veja, eu tenho o ponto aqui 4πA. E assim por diante, θ crescendo, a curva continua, e aqui na outra direção, aqui com θ decrescente, eu vou para o outro lado. Enfim, essa curva aqui em ciano é a cicloide. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero calcular, então, essa integral aqui. De onde a onde? θ igual a 0 até o ponto onde θ igual a 2π. Então, ao longo desse caminho aqui. Tá? Ao longo desse caminho. Então, desse caminho aqui. E para isso, bom, como que a gente calcula isso? Podemos usar a definição da integral. Então essa aqui é a definição que a gente conhece. Então a integral de f de z dz ao longo de um caminho c, o que eu faço? Encontro uma parametrização para z ao longo da curva, então z como um z de t, então está aqui. E aqui depois eu vou escrever z' de t multiplica dt. Então, essa expressão aqui se transforma nessa, e os extremos de integração vão de t0 até t1, onde o parâmetro t0 corresponde ao ponto inicial dessa curva e t1 ao ponto final. Então, essa é a expressão que eu preciso calcular. Bom, a parametrização dessa curva aqui, a gente já sabe, porque está dado aqui. Esse aqui é o x e esse é o y. Eu preciso escrever z de t. Ora, tudo bem, quer dizer, z de θ, isso aqui, desculpe, aqui está t. A gente está usando θ, é o cut and paste, Bom, então isso aqui eu tenho x em função de θ, y em função de θ, então eu vou ter z em função de θ, que vai ser dado por essa expressão mais i vezes esta aqui. Então esse vai ser o z de θ. Então o que eu vou ter que fazer para calcular esse termo aqui? Bom, esse aqui é o meu f, então onde está a z aqui, eu vou escrever esse z de θ que eu tenho aqui. Elevo ao quadrado, somo 1 e levo novamente tudo ao quadrado. Depois eu tenho que calcular aqui o meu z', no caso de θ. Então, o z é isso mais i vezes isso aqui,
derivo isso em relação a θ, vai ser o meu z' aqui, z' de θ. E vou integrar em θ. De θ quanto? De θ igual a 0, que é esse ponto, até θ igual a 2π. Bom, saber fazer a gente sabe fazer. Só que acho que certamente você, como eu falei, agora pega, leva ao quadrado, soma 1, depois leva tudo ao quadrado de novo, deve ter pensado, ou não deve ter pensado, mas não deve ter ficado muito animado, né? E de fato, seria interessante se a gente tivesse um jeito mais... Esse jeito é fácil, né, de calcular, mas um jeito, uma forma menos trabalhosa. Trabalhosa é a palavra correta aqui. Porque difícil não é, porque a gente sabe, é só levar ao quadrado, leva tudo ao quadrado, depois pega isso, faz uma multiplicação e calcula depois a integral. Mas será que tem uma forma menos trabalhosa? Bom, sim, temos, quer dizer, talvez, né? Vamos ver. Porque nós conhecemos, já vimos o seguinte teorema: se f é igual à derivada de uma função f, ou seja, f é a primitiva do f, então essa integral aqui, a integral da função f de z, ela depende apenas dos pontos inicial e final. E o valor da minha integral entre z0 e z1 é dado pelo valor da primitiva em z1 menos o valor da primitiva em z0. Ou seja, isso aqui é igualzinho ao caso do cálculo 1, né, onde você tinha o chamado teorema fundamental do cálculo, uma das consequências dele, né? Então, a forma de calcular a integral acaba sendo a mesma, né, desde que isso aqui seja verdade, desde que eu consiga encontrar uma função f, desde que eu consiga encontrar a primitiva no meu f. Pois bem, no meu problema, f é dado por essa expressão. E a forma mais simples de a gente encontrar aqui a primitiva disso é deixar isso na forma de um polinômio, né? Então aqui usando o binômio, a forma do binômio, então eu tenho z à quarta, o quadrado do 1 está aqui, 2 vezes o primeiro com o segundo, está aqui. E agora, vê, quem que é f aqui? Bom, é uma integração simples, né? Tá? Então, f é integral de z à quarta, é o z à quinta sobre 5. A integral do z quadrado é z3 sobre 3, multiplicando por esse 2 aqui, tá aqui. E a integral do 1 é o z. Tem aqui mais a minha constante adicional aqui, mas que eu não preciso colocá-la, porque eu vou calcular no extremo menos o outro e essa constante vai desaparecer. Então deixa ela de lado aqui. E agora, bom, agora eu usar essa expressão, tá? Então, agora, veja, então aqui essa expressão que eu tenho. E olha, só que agora, veja, no caso, quando eu estava falando na parametrização, usando aquela expressão para minha integral de caminho, ali envolvia o parâmetro. O valor do parâmetro era θ igual a 0 até θ igual a 2π. Agora, veja, aqui é o ponto que entra, né? Então, quando θ é igual a 0, o ponto era z igual a 0. Quando θ é igual a 2π, a gente viu que o ponto era 2πa. X igual a 2πa mais i vezes 0. O y era 0. Tá? Y era 0. Então, é de 2πa mais i vezes 0, então apenas 2πa. Então, a integral vai de 0 até 2πa dessa função aqui. Porque a gente viu, bom, dá isso aqui, a primitiva dela, então é calcular isso no extremo superior menos no extremo inferior. No extremo inferior, nota que todos os termos aqui tem z, então vai dar 0. Então é só mesmo aqui, colocando z no extremo superior, dá essa expressão, que eu posso simplificar um pouquinho, né, e vai dar essa expressão que está aqui. E esse é o resultado. É isso.